Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como vocês já sabem, tem o objetivo de compartilhar conteúdo e conhecimento com o novo investidor, com o trader, dentro das modalidades de day trade e swing trade. Por favor, se as ideias do canal estiverem alinhadas com a sua ideia, com a sua filosofia, por favor, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, porque com certeza a ideia é de todos nós crescermos juntos. Algumas pessoas me perguntaram, mas como é que o canal vai fazer os traders, os investidores crescerem juntos? Como é que funciona isso? A situação é o seguinte, nós, narradores do canal, nós já trilhamos um caminho de muitas dificuldades, de muito aprendizado, de muito conhecimento. E agora a gente está mapeando tudo isso e agrupando em formas de vídeos para serem transmitidos para aquelas pessoas que estão naquele caminho que a gente começou lá atrás, mas que querem também percorrer até alcançar a consistência. Esse é um ponto que a gente traçou como objetivo do canal e a gente está fazendo isso. Nós já publicamos mais de 25 vídeos, todos eles são vídeos que apresentam conteúdo, apresentam conceitos, ideias, trazemos nossas experiências, trazemos informações que são relevantes, que servem como valor para o trader que está fazendo as atividades, as operações dentro do mercado financeiro, especialmente em day trade, e esse é o objetivo do canal. Mas a ideia é o seguinte, é o canal ser um método de impulsionar a pessoa para que ela consiga alcançar a sua própria consistência. E como é que funciona esse modelo? Nós estamos trazendo aqui o nosso conhecimento e as nossas experiências boas e ruins. Então isso aí, através de conteúdo de vídeo, serve como um aprendizado e uma base para o novo investidor, para o trader começar a desenvolver. E a partir disso, esse novo investidor ele tem que começar a ganhar mais experiência de tela, ganhar mais experiência com deslocamento gráfico, com a morfologia dos candles. Tudo isso somado ao que a gente está trazendo aqui de informações, com certeza vai ter um produto final de possibilidade de levar o trader a ser consistente. Esse é o objetivo final do canal. E um ponto importante, todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube. Conforme a gente já trouxe aqui para vocês, o canal não vai ter vendedor de curso, o canal não vai ter sala de sinal, não vai ter grupo em WhatsApp, em Telegram. Não tem, a ideia do canal não é essa. A ideia do canal é compartilhar conteúdo e conhecimento no YouTube de forma grátis. Disponível para todo mundo estudar, todo mundo fazer uma análise, todo mundo refletir sobre aquilo que a gente está trazendo. E esse vídeo de hoje não é diferente dos outros que a gente já postou aqui. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um dos poderosos indicadores, um dos indicadores que me ajudaram demais a ter conhecimento melhor sobre deslocamento gráfico, pontos importantes do gráfico, que é o VWAP Bands e a VWAP diária. Ou seja, são indicadores que estão disponíveis nas plataformas do Profit. Foi desenvolvido por um brasileiro que, com base no deslocamento do preço, ele enxergou alguns movimentos repetidos e desenvolveu essa função dentro do Profit. Então o objetivo hoje desse vídeo é esse, é trazer informações sobre a VWAP Bands no gráfico, mostrando os pontos importantes que ela reflete quando ela é empregada no dia a dia e sendo uma referência para as operações de todos os traders. Então esse aqui é um vídeo que eu tenho certeza absoluta que o que a gente está trazendo aqui para vocês são pontos que podem ser muito úteis para aquelas pessoas que já fazem operação no dia a dia no mercado financeiro. Antes de a gente entrar nesse conteúdo aí de pontos importantes, vamos aqui só esclarecer o que seria esse VWAP diário e VWAP Bands. Ou seja, como eu disse, é um indicador que está disponível aí nas plataformas que, né, na minha modesta opinião, é um dos mais importantes, é o que eu utilizo diariamente, ele é a minha referência diária. É lógico que, mais uma vez, eu trago aqui que o indicador não pode ser a única análise e motivo para que o investidor e o trader entre numa operação de compra ou venda e saia dela também. Não pode. O indicador, ele é, como o próprio nome diz, uma ferramenta que vai te auxiliar, que vai te indicar um momento no qual, dentro daquela sua avaliação, você vai decidir se vai entrar ou não. E o mais importante é que você pode trabalhar com 3 ou 4 indicadores ao mesmo tempo, através das confluências, através das divergências, no qual vai poder aumentar, sim, a sua chance de acerto na operação. E a VWAP Bands, como eu disse, é uma que eu aplico todos os dias. Mas o que são essas linhas no gráfico que eu vou mostrar mais adiante para vocês? O que seria essa VWAP diária e VWAP Bands? A VWAP diária é nada mais nada menos que um cálculo feito baseado na média do preço do deslocamento do gráfico, ponderado pelo volume. E essa VWAP diária ela é utilizada em mercado de ativos que informa preço médio determinado por um período de tempo, levando em consideração o volume negociado, ou seja, sendo ponderado pelo volume. Mas o que seria então essas VWAP Bands? Ou bandas de VWAP, seriam as projeções da VWAP diária calculadas através do desvio padrão com base na movimentação dos preços dos pregões passados. Ou seja, toda variação, tudo que aconteceu no passado, ele vai refletir sobre o cálculo do desvio padrão aplicado na VWAP diária, fazendo projeções
para cima e para baixo. E normalmente essas projeções, elas descrevem 3 linhas adicionais. A gente vai mostrar para vocês isso aqui. Mas é só para vocês entenderem como é que foi feito o cálculo, como é que foi executada essa função e criado esse indicador dentro da Prof. E um ponto importantíssimo, eles são considerados posições estratégicas no gráfico, que a gente consegue perceber isso, não precisa de ninguém falar isso com a gente não. A gente aplicando esse indicador, a gente consegue ver que são referência para essas grandes instituições, para os grandes players, porque às vezes o movimento está no movimento forte de alta ou de baixa, e a hora que ele chega próximo a VWAP, ele perde força. A VWAP Bands, ela foi criada especificamente para usar no dólar. A origem dela foi o dólar, mas utilizem ela no mini índice para vocês verem. Funciona da mesma forma. E eu também vou apresentar aqui um indicador do canal, ou seja, o primeiro Brazilian Traders Indicator, que é o BTI. Eu vou mostrar para vocês aqui, no qual a gente também mostra um ponto importante que auxilia na análise das VWAP Bands. Então, com essa referência na mão, dessas marcações de preço médio ponderado pelo volume, é que poderão ajudar bastante os novos investidores, os traders, a entenderem pontos estratégicos no gráfico, que podem ocorrer rompimentos, podem ocorrer pullback, podem haver lateralização, reversão do movimento, suporte e resistência e até momentos de exaustão, ou seja, aquele momento que o preço chegou naquele limite dele. Você vai ver, tá lá em cima da VWAP Bands. Então, pessoal, investidores, traders, essas bandas, especialmente do VWAP, elas devem ser sempre utilizadas de maneira veemente, de maneira consistente, para que o trader consiga já interpretar o deslocamento gráfico e consiga aumentar o seu nível de acerto nas operações no dia a dia. É assim que as pessoas, são assim que os traders e os investidores, os novos investidores especialmente, vão encontrar consistência. São com essas informações, esse enriquecimento de informações. Esse que é o ponto importantíssimo que a gente está trazendo aqui nessa apresentação. E como filosofia do canal, nós estamos também trazendo o que a gente chama de dicas de ouro, que nós estamos criando um código que é o Brazilian Traders Golden Tips, que é o BTGT, para que fique bem guardado na cabeça dos traders e investidores, uma forma delas saberem do que a gente está falando, através de código. Então aqui, nós já estamos trazendo mais 6 dicas de ouro, somadas às outras que a gente já fez nos vídeos anteriores a esse, já são 21 no total, e essas dicas de ouro são sequenciais. O número delas não vão repetir, justamente para as pessoas saberem da quantidade de dicas de ouro que já existem por aí. E como eu disse para vocês, lá no início, quando a gente criou o canal, nós já tínhamos mapeado mais de 50. Mas com certeza esse número vai aumentar muito mais, porque são muitas informações que não estão totalmente disponíveis por aí, e que a gente vai trazer aqui. Então qual que é a ideia do trader também ter essa consistência em mente? É dele conhecer, saber todas essas dicas de ouro que a gente traz, para na hora que ele estiver operando, ele já estiver montando na sua cabeça o que pode acontecer ali com o preço, baseado em todas essas dicas de ouro. Olha que importante aqui a gente falar da VWAP diária e da VWAP Bands. Mais com foco aqui na VWAP Bands, que na minha interpretação a VWAP Bands é mais importante que a VWAP diária. Ou seja, as bandas da VWAP são mais importantes do que a diária. Quando existe um movimento forte direcional, seja de alta ou de baixa, as VWAP Bands são pontos estratégicos, onde que existe uma realização do lucro, ou seja, como eu disse há pouco tempo atrás, os grandes players, eles acabam que realizam lucro nessas posições gráficas, nessas regiões, e ali existe um potencial gigantesco do gráfico ficar consolidado ou haver uma reversão. Ou seja, vamos supor que um movimento forte de alta, aí chegou na terceira banda, no terceiro nível da VWAP Bands. Qual que é a tendência? Ou de lateralizar, ficar ali consolidado naquela região, ou reverter, caindo para a segunda, para a primeira. Vou mostrar isso para vocês aqui. É importantíssimo as pessoas terem isso em mente. Outro ponto também, que a gente fez uma análise estatística aqui, que a gente vai trazer para vocês também essa análise estatística, que da nossa interpretação, a VWAP Bands são poderosos. Quando eu falo poderosos, é para destacar mesmo. São poderosos pontos de referência para resistência e suporte. Vocês vão conseguir perceber aqui que absurdo que é a quantidade de suporte e resistência que essas bandas, elas geram constantemente no deslocamento dos candles, no deslocamento gráfico. Outro ponto importante, quando essas bandas VWAP Bands, elas são rompidas, são momentos importantíssimos de ter um pullback, e esse pullback voltar na banda, e ele ser um impulsionamento para a continuação do movimento principal. Olha que imagem que as pessoas podem colocar na mente na hora de operar, enxergar isso e conseguir acertar nas operações no dia a dia. Outro ponto importante, quando o preço ele fica ali estacionado, consolidado entre duas VWAP Bands, pode ser que ele fique ali lateralizado durante horas. Isso acontece demais. Tem dias inteiros, tem pregões inteiros, que o movimento do preço ele fica tão lateral que ele não sai das duas
VWAP Bands iniciais, os primeiros níveis ali de VWAP Bands, eles não saem. É o dico gráfico mais lateralizado. É outro ponto importante também para o trader ter a consciência desse importante indicador. Outra coisa que eu trago aqui, como eu disse, eu vou mostrar para vocês o VWAP Bands que está disponível no Profit, nas plataformas. Elas têm 3 bandas, 3 linhas, para mais e para menos em relação à VWAP diária. Então a gente pode chamar de nível 1, 2 e 3 de alta e nível 1, 2 e 3 de baixa. Normalmente, quando o gráfico, os candles, chega no nível 3, passa a ideia de que aquele ativo está numa posição de sobrecompra ou sobrevenda, ou seja, ele está muito valorizado ou muito desvalorizado. E o que pode acontecer isso? Reversão, consolidação. Aí a pessoa vive assim, então tá, se chegar no terceiro nível de alta da VWAP Bands, então é certeza que ele vai consolidar e reverter? Não, não é certeza. Mas de acordo com os dados estatísticos que a gente vai trazer aqui, a gente vai poder perceber que a maioria do movimento foi de consolidação ou reversão. Aí a pessoa vive assim, e se eu comprar no terceiro nível da VWAP Bands, no movimento de alta, o que vai acontecer? Você vai usar o seu stop loss, vai levar prejuízo no mercado financeiro, de acordo com dados estatísticos. Então tudo isso, por isso que a gente chama de dicas de ouro, ou seja, são experiências que a gente já teve no mercado financeiro, boas e ruins, que a gente traz aqui para compartilhar com vocês. Outro ponto importante, quando existe o rompimento desse terceiro nível, existem os pseudos quarto e quinto níveis, que são respeitados também. E é isso que a gente vai mostrar nesse indicador que a gente criou, que chama Brazilian Traders Indicador 4.20, porque esse vídeo aqui é 4.20, então é para associar o indicador que a gente criou associado ao vídeo, ao número do vídeo. Esse é o ponto que a gente está querendo trazer aqui para o investidor. E, na verdade, esse indicador é muito simples. Ele só vai complementar o que já está disponível nas plataformas, que é a VWAP Bands. Então esse indicador do nosso canal, ele vai complementar a VWAP Bands. E isso também é importantíssimo os traders, os novos investidores estarem cientes que à medida que você vai ganhando experiência com a plataforma, vai ganhando experiência com os gráficos, você consegue editar a sua própria estratégia. A gente faz isso. E eu posso falar com vocês que nós temos várias. Não é uma ou duas, não. Eu posso falar com vocês que a gente tem mais de 10. Só que não é porque eu tenho essas 10 que eu vou ganhar 3, 4, 5 mil por dia. Não, não é assim que as coisas funcionam no mercado financeiro. Não é assim. Pode ser que um indicador que eu tenho, eu utilize ele hoje e depois eu utilizar daqui 20 dias. Porque depende de deslocamento gráfico, depende da situação financeira e econômica do mundo. Olha essa guerra na Ucrânia agora que está acontecendo. Isso aí com certeza mudou um pouco o rumo gráfico nas últimas semanas, nos últimos dias. E se acontecer mais alguma coisa mais para frente, pode ser que mude mais drasticamente ainda. E é aí que você tem que estar com os indicadores, com conhecimento de morfologia de candles, deslocamento de preço, para você sempre perceber o deslocamento, encontrar aquela entrada que eu chamo de entrada perfeita para que você execute a operação e saia no lucro. Esse é o ponto fundamental para todos os investidores. E aqui é um ponto que eu trago para vocês. Dentro dessa parte de dicas de ouro, a gente vai trazer estatísticas baseadas nessas dicas de ouro para vocês entenderem como é que é importantíssimo isso que a gente está trazendo aqui. E a gente está levando em consideração os últimos 30 pregões, ou seja, os últimos 30 dias úteis de operação no mercado financeiro. E aqui a nossa database é a partir da segunda semana de março para trás. Então, se a gente fez aí uma análise de 30 pregões, nós pegamos aqui as primeiras semanas de março e voltando, né, o início foi lá nas últimas semanas de janeiro de 2022. E olha o que a gente conseguiu captar aqui em termos de estatística, baseado nessas dicas de ouro que a gente trouxe para vocês aqui. Então, olha para você ver, a dica de ouro número 16, que é o BTGT16, falava o seguinte, que se o movimento é direcional, as VWAP Bands são pontos de realização de lucro que tem potencial consolidação do preço e reversão. Isso aí aconteceu 18 vezes em 30 pregões, ou seja, uma média de 1 a cada 2 dias. O outro que eu chamei de poderoso suporte e resistência, olha para vocês verem que número absurdo. Essas VWAP Bands, elas foram 53 vezes acionadas como suporte e resistência. Em média, são 5 por dia. Então amanhã, quando você for executar uma operação, você já tem que ficar com isso em mente, que a maior hipótese de acontecer um movimento utilizando as VWAP Bands é de suporte e resistência. Foram 153 nos últimos 30 pregões, média de 5 por dia. Olha a dica de ouro número 18 que a gente fala sobre rompimento, ou seja, quando essas VWAP Bands são rompidas e o preço volta nelas fazendo pullback e ganha impulsão para continuar o movimento. Aconteceu 18 vezes, ou seja, aconteceu uma vez a cada 2 dias também, na mesma frequência lá do 16. A 19, que é aquela questão do preço navegado, o preço flutuar sobre 2 VWAP Bands, aconteceram 12 vezes, ou seja, em média, uma vez a cada 3 dias. O preço oscilou por 3, 4 horas dentro de
duas faixas da VWAP Bands. A dica número 20, na minha opinião, das mais importantes, é quando chega no terceiro nível, tanto para o movimento de alta ou como para o movimento de baixa, chegou no terceiro nível, dos 30 últimos pregões, alcançou esse nível 10 vezes, e das 10 vezes, 7 não rompeu esse nível, ou consolidou, ou recuou, ou teve a reversão. Aí vamos dar um exemplo aqui. Se você enxerga um movimento forte de compra do mercado, o gráfico está subindo, chegou no terceiro nível da VWAP Bands, no movimento forte de alta, você vai comprar? Sendo que de 30 pregões, apenas 2 romperam. Você vai comprar? Não pode. Ao contrário também, se o preço e o gráfico está descendo, numa queda acentuada, chegou no terceiro nível da VWAP Bands, no movimento forte de queda, você vai vender? Não vai. Por quê? Porque foram 2 vezes que rompeu nos últimos 30 pregões. E 7 vezes aquilo ali foi suporte ou resistência. E a 21, é como eu já disse aqui, ela complementa a 20, é que das 3 vezes que rompeu o terceiro nível, tanto de alta como de baixa, a gente fez uma projeção de um quarto, quinto e sexto nível também da VWAP Bands, no qual o preço, quando rompeu o terceiro nível, respeitou esses outros níveis. Vocês vão poder ver aqui. Então isso tudo serve como dicas importantíssimas para o trader, para ele ter um conhecimento sobre deslocamento gráfico, um conhecimento sobre pontos importantes, no qual ele pode sim executar as operações na bolsa de valores com o maior número de acerto possível e, é claro, buscando a lucratividade, buscando a consistência, que é o nosso objetivo aqui do canal. Quando a gente compartilha essas informações com vocês, é de vocês adquirirem a consistência. Aqui também, como filosofia nossa, a gente traz os riscos envolvidos nas operações. Tudo que a gente está trazendo para vocês aqui em termos de indicadores, de experiência, de tempo de tela, de deslocamento de preço, morfologia de candles, todas essas informações elas sempre vão estar atreladas a riscos. Por quê? Para alertar as pessoas na hora de fazerem as operações no mercado financeiro, para que a gente reduza o prejuízo, para que a gente reduza o número de loss que as pessoas levam na hora de executar as operações. Por exemplo, toda operação usando VWAP Bands, elas devem ser analisadas junto com outros indicadores, como eu disse aqui antes desse vídeo. As pessoas não podem entrar numa operação porque um único indicador deu um sinal de entrada para ela. Não pode. Então a gente tem que utilizar outros indicadores, nos quais eu acho bastante importantes, como médias móveis, como as bandas de Bollinger, como o canal de Keltner. Eu acho que esses indicadores são importantíssimos, que somados com a VWAP Band, ela vai sim trazer um nível de assertividade alto. Agora, se a pessoa quiser antecipar um movimento, por quê? Porque às vezes a pessoa ela pode sim querer fazer esse tipo de movimento para lucrar mais. Eu já fiz isso e deu certo, e também outras vezes deu errado. Mas se a pessoa quiser antecipar um possível movimento para que ele consiga pegar uma perna de alta, uma perna de baixa maior, ele tem que trabalhar com um stop curto, um stop técnico mais curto, porque se a operação não for da maneira que ele projetou, da maneira que apresentou para ele ali nos seus indicadores, no seu conhecimento, ele vai lá e dá o stop loss curto e sai com menos prejuízo possível do mercado financeiro. E um ponto importante também aqui é que essa VWAP Bands, elas não são tão assertivas assim para ações de empresas. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, Petrobras, Vale, Lojas Americanas, Taesa, CVC, todas essas empresas que inclusive a gente trouxe aqui apresentações no canal, falando um pouco do deslocamento do preço dessas ações, todas elas, se vocês aplicarem a VWAP Band, você vai ver que não existe assim um cenário tão claro como vocês aí podem aplicar essa VWAP Bands no dólar, no mini dólar ou no mini índice. Aqui nós estamos mostrando para vocês agora o gráfico do mini índice aplicado com a VWAP Bands e com a VWAP diária. Esse indicador é muito simples, está disponível aqui na lista de indicadores do Profit. É só você entrar lá e procurar a VWAP diária e aplicar ele no gráfico, e depois procurar a VWAP Bands e aplicar ela no gráfico. O gráfico vai ficar com essa cara que está aqui. Então essa linha que eu coloquei de amarelo aqui, a linha central que está de amarelo, é a VWAP diária, VWAP D, e essas 3 linhas vermelhas para cima é a VWAP Bands, e as 3 verdes de baixo também é a continuação da VWAP Bands. E como eu disse, elas são projeções dessa linha central da VWAP diária, são projeções em outros níveis de preço. Você pode olhar aqui, inclusive onde tem aqui o mesmo formato na linha, olha aqui, essa linha aqui apareceu aqui uma leve deslocamento aqui peculiar dessa linha. Você pode olhar que repetiu aqui para as linhas de projeções de alta e aqui para as linhas de projeções de baixa. Ou seja, é o próprio desvio padrão desse valor aqui, é projetado mais 3 linhas. E vocês podem perceber, como eu disse, ó, olha aqui, como é que o preço nesse caso aqui ficou lateral entre a banda nível 1 nessa parte de baixo e a banda nível 1 na parte de cima. Olha que interessante. Olha aqui esse ponto também aqui, como que no início desse dia do pregão aqui, essa banda nível 1 aqui de alta foi resistência. Olha como é que a VWAP diária aqui foi suporte nessa região.
Olha que esse movimento gráfico aqui também, que interessante. Começou no gap de baixa, desceu, aí ficou aqui oscilando, subiu. Aí o que ele fez? Fez uma resistência aqui no nível 1 das VWAP Bands, caiu, fez suporte aqui no nível 1, continuou o movimento, veio cá, fez um pullback, subiu onde que ele tocou? Na linha nível 2 de alta. Foi o que? Resistência. Voltou, tocou aqui, fez suporte, voltou, fez resistência, caiu, suporte e ficou aqui oscilando até ganhar força e romper. No que rompeu o nível 4 e chegou a romper o nível 2 e chegou a romper agora o nível 3 de alta. Esse movimento aqui é que está associado naquela dica número 20 e número 21. Dificilmente isso aconteceu. Ou seja, existe um rompimento do nível 3 de alta, que é essa aqui, e do nível 3 de baixa, que é essa aqui. Mas é aqui que entra o nosso indicador auxiliar. Vou colocar ele para vocês aqui. E aqui entramos com o nosso indicador auxiliar. Na verdade, são duas linhas aqui, ó, duas linhas acima do nível 3 na alta e duas linhas aqui acima do nível 3 na baixa. E olha aqui como é que nesse caso aqui, como houve o rompimento do nível 3, da linha 3, e ele respeitou aqui a linha 4. Ele acabou rompendo e ficou aqui consolidado aqui próximo, fazendo a linha 4 como um possível suporte. Aqui também no dia anterior teve isso também, olha no dia anterior. No dia anterior o preço, de novo, olha aqui para vocês verem, ele fez resistência aqui, fez suporte aqui, fez resistência aqui, fez suporte aqui, fez resistência aqui, caiu, oscilou, voltou, aí consolidou nessa região aqui dessa primeiro nível aqui na parte de baixo da VWAP Bands. Depois ganhou força, tocou aqui, suporte, fez resistência nesse primeiro nível, caiu, tocou na VWAP diária, suporte, aí fez um movimento alta muito considerável. O que aconteceu? Rompeu o nível 3, que é essa aqui. Aí, no que rompeu o nível 3, ficou oscilando aqui entre a linha nível 3 e nível 4 que nós criamos dentro do nosso indicador. E vocês podem olhar que respeitou bastante aqui essa região. E em alguns momentos, ó, aqui foi uma resistência. Aqui também a gente pode considerar também uma resistência. Aqui também uma resistência. E aqui, ó, parecia, tudo indicava que já estava virando suporte. Então isso tudo mostra como é que é importante a gente ter essa visão das VWAP Bands, especialmente aí de suporte, resistência, consolidação e reversão. Vamos ver se a gente acha mais aqui. Olha aqui, que interessante. Começou o dia, oscilou, foi lá, fez resistência. Aí teve um movimento forte de queda. Rompeu a linha da diária, rompeu o primeiro nível aqui. Chegou no nível 2, o que ele virou? Suporte. Voltou, tocou aqui, resistência, caiu suporte. Voltou aqui, resistência, aí ficou aqui navegando, de repente perdeu força. Aí rompeu e continuou o movimento de queda até tocar na linha 3 aqui de baixo. E assim vai, pessoal. Então por aqui vocês conseguem perceber como é que essa questão do suporte e resistência das VWAP Bands, elas são fundamentais. E o que a gente prega aqui no canal? É exatamente isso, as pessoas terem esse conhecimento, terem essa noção de que as VWAP Bands, elas são de fundamentais importância no seu dia a dia. Aí eu pergunto para você, se o preço chegou aqui, nesse nível aqui, ó, na terceira linha da VWAP Band, você vai vender, continuar vendendo, achando que o preço vai cair? Raramente não vai. Principalmente nesse horário aqui, que já são quase 17 horas, 17h20, né? Não era nem hora de ninguém estar operando nesse horário, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, um dia que ela caiu, ou subiu, e teve um movimento de reversão. Aí fica mais fácil da gente identificar aqui, ó, esse aqui é um clássico. Olha pra você ver, ele começou aqui com gap de baixa, tava bem aqui lateralizado, aí por volta das 10 horas teve uma queda gigantesca. Onde que ele tocou? Na terceira linha, no terceiro nível da VWAP Bands, na parte de baixa. Aí aqui, você vai vender aqui? De jeito nenhum. Terceiro nível de baixa nunca se vende. Terceiro nível de alta nunca se compra. Isso aqui é uma grande dica. As pessoas não ganharem, não terem stop loss. E olha o que aconteceu. Tocou aqui na terceira linha da VWAP Bands, reverteu o movimento. E foi lá para você ver, próximo da linha 3 de alta. E aqui também o investidor já não deveria nem estar comprado. Já deveria ter saído da operação. Por quê? A tendência é de chegar próximo dessa linha e voltar para dentro das 3 linhas. Igual aconteceu aqui. Então isso aqui é uma coisa clara. E de novo, de acordo com a estatística que a gente fez, das 10 vezes que tocou ou na terceira linha de baixa ou na terceira linha de alta, das 10 vezes que tocou, 7 não romperam. Ela foi ou resistência aqui em cima ou suporte igual essa aqui está sendo. Bom, pessoal, eu espero que todas as informações que a gente tenha trago para vocês aqui, que foram muitas informações, elas sirvam sim como referência para vocês, pelo menos para vocês refletirem, para vocês terem informações de como que a gente interpreta as VWAP Bands. E se vocês tiverem mais dicas, se vocês tiverem mais informações, comente aqui nesse vídeo, vamos compartilhar com todos os traders, com todas as pessoas que estão aí à procura de mais informações para que elas consigam ter consistência no mercado financeiro.
Mas eu tenho certeza absoluta que todas as informações que a gente trouxe aqui hoje para vocês são informações importantíssimas que as pessoas podem perceber no seu dia a dia de como você aumenta a sua assertividade dentro das operações do mercado financeiro. E aqui também vai naquela expressão que a gente sempre utilizou aí nos vídeos passados de expansão do conhecimento. Ou seja, a gente está trazendo aqui a nossa interpretação, a nossa vivência, a nossa experiência. O que o trader tem que fazer agora? Ele tem que absorver isso e ele mesmo fazer o seu backtest. Passa lá operações no simulado com as bandas, com a VWAP Bands. Observe se tudo isso que a gente trouxe aqui não vai ser repetido nos pregões. Observe. Pegue aí simulação aí do ano passado. Comece a fazer algumas simulações. Veja se não é coerente isso que a gente está trazendo para vocês aqui. E o mais importante é isso, é o trader ele ter essa expansão de conhecimento dentro da sua maneira de operar. Que ele vai absorver a informação que a gente trouxe, ele vai lá executar a simulação, vai traçar a sua própria estratégia para que ele entre nas operações de acordo com o seu feeling, de acordo com o que ele está aprendendo, para que ele seja mais assertivo. Gente, esse é o objetivo do canal. E a gente vai continuar trazendo informações aqui. Nós até agora publicamos poucos vídeos, mas os vídeos que foram publicados têm informações fundamentais para as pessoas crescerem e desenvolverem no mercado financeiro, especialmente nas modalidades de day trade e, é claro, em swing trade também. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se esse vídeo foi importante para você, curta, comente, inscreva-se no canal. Vamos compartilhar ideias, compartilhar informações e com certeza todos nós vamos crescer juntos. Eu fico por aqui, agradeço a todos que acompanharam o vídeo até esse momento. Meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.